Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Uma outra versão diz, com toda a sua força. Mateus capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Feche os teus olhos. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado por nos reunirmos aqui esta noite em teu nome. Senhor, queremos ouvir o teu falar. Precisamos tanto ouvir o teu falar, Senhor. Precisamos tanto ser tocados pela tua palavra de uma forma especial, Senhor. Senhor, como nós carecemos do Senhor. Fala conosco nessa noite, que eu possa ser um canal, um instrumento do Senhor. Que os ouvidos dos nossos amados irmãos e amigos estejam ungidos e abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco nessa hora, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para comunicar a tua mensagem do jeito que o Senhor quiser comunicar. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Apesar da importância deste mandamento, de um modo geral, pouco se prega sobre ele. O normal é que os pregadores apenas mencionem o mandamento enquanto pregam sobre um outro assunto. Mas esse tema, e o tema que eu quero falar nessa noite, é o primeiro e mais importante mandamento. O tema da minha mensagem é o primeiro e mais importante mandamento. Mas antes de comentar um pouco mais sobre o que quero destacar, né? O que eu quero enfatizar, que é sobre esse primeiro mandamento, quero falar sobre alguns conceitos importantes sobre a pessoa de Deus, que vão ajudar a trazer uma compreensão mais abrangente sobre o tema que me proponho a compartilhar nesse momento. O primeiro conceito que eu quero destacar, eu gostaria que se for possível, projete para nós os textos que eu for falando. O primeiro conceito é que Yahvé é Deus zeloso. Yahvé é Deus zeloso. Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3. Nós estamos com um probleminha na projeção, problema técnico. Êxodo 20, do 3 até o verso 6. Se você tiver alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, compartilhe para que o teu amigo aí, teu vizinho, possa ler também. Né? Você também tem hoje o recurso do aplicativo da Bíblia no celular. Êxodo capítulo 20, do 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás,
porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra zeloso no hebraico é Canaã. Canaã é um termo que é atribuído tão somente a Deus. Esse termo Canaã, zeloso, em sua palavra original, não pode ser utilizado para outras pessoas, para outros seres. É uma palavra que somente se aplica a Deus, a pessoa de Deus. Deus é um Deus zeloso. Deus tem um zelo profundo em relação à sua pessoa, em relação ao seu nome. Quando a gente estuda a Bíblia, e essa é uma questão absoluta e não cabe contestação ou críticas, a gente percebe que Deus, em sua soberania, em sua divindade, em hipótese alguma, admite que o ser criado por Ele preste culto a qualquer outro ser, senão a Ele. Deus é um Deus zeloso. E o nome de Deus, porque existem muitos deuses criados por homens, denominados por homens, o nome do Senhor Deus é Yahvé, o Jeová. Yahvé é Deus zeloso. O segundo conceito que eu quero destacar a respeito de Deus é que Yahvé é o único Deus verdadeiro. Na Índia existem milhões de deuses. No Japão, a mesma coisa. Em todos os povos da terra, eles elegem deuses para que eles possam adorar, de acordo com o livre-arbítrio que eles receberam. Entretanto, Yahvé é o único Deus verdadeiro. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Avance um pouquinho mais, você estava em Êxodo. Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Cadê o pastor Marcos? Tá ligado, varão? Cadê o pastor Wander? Pastor Wander, na quarta-feira, ele, em vários momentos, ele é o homem que desencadeia a adoração. Quem lembra a definição de aplausos que a pastora Nadiege falou ontem? Você lembra, Sandra? A definição de aplauso que ela deu ontem. Ela deu um significado assim muito interessante, ela já tinha falado sobre isso. É uma coisa assim mais profunda, mais elevada. Eu agora fugiu da minha memória. Assim, muito forte. Quando a gente aplaude, é algo assim tremendo, de exaltação à pessoa de Deus. Ela fez uma definição, mas agora eu não estou lembrado. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Aleluia! Isaías capítulo 43. Se esse aplauso foi para Yahvé, foi fraco. Tem um texto bíblico que diz que Deus não divide sua glória com outros. Deus não divide sua glória com time de futebol. Deus não divide sua glória com seleção brasileira.
Quando o Coutinho, Felipe Coutinho, fez o gol do Brasil hoje, eu queria, irmãos, poder ter uma câmera filmando você na frente da televisão para projetar aqui no culto. Alguns pulando, gritando, correndo para o lado de fora do quintal, vibrando pelo gol da seleção brasileira. Eu espero que a intensidade da tua adoração a Yahvé seja muito maior. Deus não divide sua glória com nada e com ninguém. Amém? Pastor, eu sou muito introvertido, eu tenho muita vergonha de dizer glória a Deus, de bater palma, de levantar as mãos. Não justifica. Mas se na hora que o teu time faz um gol na decisão do campeonato, você fica quietinho assistindo, eu vou entender que você precisa ser trabalhado na parte do seu temperamento. Mas se você pula e grita, meu irmão, não justifica. Você está agindo como um idólatra. E se você é um idólatra, pega a camisa do teu time e queima, porque é legalidade. Demônios estão entrando na tua vida, estão prendendo a tua vida, porque você fez do teu time de futebol algo superior a Deus. Idolatria é pecado. Deus não divide sua glória com ninguém. É só um ganchozinho. Eu estou entrando na mensagem ainda, amém? Yahvé é o único Deus verdadeiro. Isaías 43, 10 a 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia! Só Yahvé é Deus. Isaías 45, verso 18. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Só Yahvé é Deus. Terceiro conceito é que Yahvé não aceita o segundo lugar. Jesus, enquanto ensinava aos discípulos e à multidão, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, ele conclui o seu discurso dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A expressão e a manifestação de quem é o primeiro na nossa vida, ela é retratada a partir daquilo que nós priorizamos. Tudo que está em primeiro lugar em nossa vida é o que ocupa o maior espaço no nosso coração. Tudo que nós temos em nossa vida e nós dedicamos maior atenção e tempo, é isso que se torna a coisa mais importante para nós. Porque nós não investimos tempo em algo que não tem importância, em algo que não consideramos coisa grande. Nós investimos tempo naquilo que nós amamos. Deus não aceita ficar em segundo lugar. Se Deus não for o primeiro, Ele não vai ocupar lugar nenhum na sua vida. Esse conceito precisa ser entendido. E mais um conceito. Malaquias 1. Profeta Malaquias, último livro do Velho Testamento. Você vai em Mateus, se você tiver dificuldade, você vai em Mateus e volta 1. Você
e vai chegar em Malaquias. Alguém já disse, pastor, Malaquias não tem na minha Bíblia. Tem sim, usa esse método. Vai em Mateus e volta a um livro, que é o livro do profeta Malaquias. Malaquias 1, do 6 ao 8. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Yahvé não aceita restos ou ofertas sem valor. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, condena, não aceita restos. Ele não aceita ofertas que não tenham significado, valor para nós mesmos, para a nossa vida. E o último conceito que eu quero destacar antes de entrar na mensagem que estou compartilhando é que Yahvé não aceita somente a metade do nosso coração. Apocalipse capítulo 3. Vocês estão aí ainda, amém? Galera do Glória a Deus já chegou nessa noite? Os irmãos que dizem amém estão por aqui? Amém. A turma do Aleluia está na área. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse é fácil, né? O último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versos 15, 16, depois 19 e 20. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Yahvé não aceita a metade do nosso coração. Ou o nosso coração é totalmente dele, ou nós seremos vomitados. É importante demais a gente entender esse conceito. Era melhor você ser frio ou ser quente. Mas porque você vive um estilo de vida de mornidão. Lembra do crente morninho? Crente morninho, sem vergonha, safado. Não falei isso não, mas foi quase isso. Oxalá foras frio ou quente, mas como és morno. A mornidão representa uma coisa parcial. Eu sou de Jesus, né? Mas eu sou de Jesus, mas sou mais ou menos de Jesus. Eu sou do Senhor, mas eu sou, né, mais ou menos do Senhor. Eu obedeço a palavra, mas eu obedeço assim, mais ou menos a palavra. Algumas coisas eu levo a sério, outras coisas eu finjo que nem está na Bíblia, né? Outras coisas eu desprezo, eu condeno, eu combato, fico buscando argumentos para refutar. Yahvé não aceita o coração de ninguém pela metade. Nós precisamos ser inteiros, integrais, na presença do Senhor. E aí eu quero retornar ao texto de Mateus 22, de 34 a 38.
A partir dessas considerações que nós acabamos de fazer, os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Irmãos, essa é uma palavra que nós precisamos parar e refletir sobre ela. Jesus Cristo, ele ratificou a importância, a relevância deste grande mandamento, desse primeiro mandamento, desse grande mandamento que era compreendido pelos religiosos daquela época, pelos judeus. Eles entendiam a importância, a prioridade de guardar esse mandamento. Jesus ratifica, Jesus confirma e declara que realmente esse é o primeiro e grande mandamento, que não era um equívoco de interpretação deles, que eles estavam corretíssimos, que esse era um primeiro e o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Amar com todo o coração fala de uma entrega total, de uma devoção plena, profundidade de amor. Não é aquela coisa assim superficial, vaga. Profundidade de amor. Amar de todo o coração é algo profundo. Fala de completude, fala de plenitude, fala de totalidade. Amar a Deus de todo o coração. Amar a Jesus de todo o coração. E aí a gente não vai ficar diferenciando Deus, Jesus, Espírito Santo. Eu creio que a maioria de nós tem já como fundamento compreendido a doutrina da Trindade. A unicidade de Deus e ao mesmo tempo a Trindade divina. Não vamos abordar isso nessa noite. Amar a Deus com todo o coração, irmãos, é um mandamento que nós precisamos levar muito a sério. Amar de forma profunda. Amar ao ponto, se for necessário, perder a própria vida por causa deste amor. Não é isso que nós vimos na Bíblia, irmãos? Quando os 3 homens foram lançados na fornalha, eles receberam um nome babilônico de Mesaque, Sadraque e Abidnego. E por não se prostrar à imagem de Nabucodonosor, mesmo sendo advertido, mesmo recebendo uma outra oportunidade, uma última oportunidade, eles decidiram que, se fosse necessário, eles morreriam por causa da amplitude do seu amor a Deus. A gente vive uma geração, irmãos, uma geração de superficialidade. As pessoas não são profundas em nada. Até o conceito de amor se perdeu. Você quer um exemplo? O conceito de amor, hoje em dia as pessoas amam chocolate. Amo andar de metrô. Ama mesmo? Entra no metrô às 6 da manhã que tu vai ver se tu ama andar de metrô. Ou então começa a andar de metrô todo dia. O conceito de amor, ele se tornou muito vago. Porque amor é uma coisa assim mais profunda. Até o conceito de amigo se perdeu para essa geração. Antigamente, eu lembro que na minha geração, eu não chamava qualquer pessoa que era, aquele ali é meu amigo. Como é que eu chamava? É meu colega. Conheço ele. Ou é da minha sala, da faculdade ou da escola. Eu sou da época do 2º grau. Tem uma turma mais antiga que eu aqui, que é da época do científico. Esses são já rodados, meu irmão. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem é da época do científico. A outra irmã lá levantou a mão. Ah, não, ela estava botando um casaco. Ela estava botando casaco, eu pensei que ela estava levantando a mão. Mas hoje, eu fico vendo lá. Não, eu vou, quem vai lá? Não, eu vou lá com a minha amiga. Pô, mas eu nunca ouvi falar no nome.
Como é que é amiga da minha filha? Eu nunca ouvi falar no nome, nunca foi na minha casa, mas todo mundo hoje é minha amiga, meu amigo, né? É meu amigo da escola. Os conceitos foram se perdendo, a profundidade do entendimento foi se perdendo, e o amor a Deus sobre todas as coisas, essa compreensão foi se perdendo, mas nós precisamos resgatar isso, irmãos, porque nós precisamos ser uma geração que ama, que é apaixonada por Deus, uma geração que enfrenta ataques, que enfrenta confrontos, que sofre discriminação. Irmãos, tem muita gente se protegendo de discriminação, se posicionando contra a palavra de Deus para ser politicamente correto e não ficar mal na fita. Irmãos, qual é o nível do nosso amor a Deus? Nós somos chamados, o mandamento bíblico para nós é que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ainda que tenhamos que correr o risco de ser discriminado, de não ter amigos, de ser perseguido. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os 3 foram lançados na fornalha e eles não tinham garantias que seriam livres, não. Eles falaram: olha, o Senhor pode nos livrar. Nabucodonosor fez a ameaça: olha, vou lançar você na fornalha, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E aí eles falaram: olha, o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar, mas ainda que não nos livre, fique sabendo que nós não nos prostraremos a essa imagem de escultura. Nós vivemos numa geração onde as pessoas precisam de garantias para se posicionar em Deus. Que garantia eu tenho que se eu fizer isso, Deus vai ser comigo? Qual é a garantia que eu tenho que se eu agir dessa maneira, em fé, as coisas vão dar certo? A gente está vivendo numa época que as pessoas precisam de garantia. As pessoas precisam receber primeiro para crer depois. Deus pode fazer isso, será? Lembra do crente morninho? Será que Deus curou mesmo? Crente morninho é desconfiado, porque ele não tem profundidade de fé. Ele não tem profundidade de experiência com Deus. O crente morninho, ele disse: eu prefiro mais, eu gosto mais de ensino da palavra, negócio de milagres aí, eu não ligo muito para milagre, não. O teu pai, irmão, agora estou falando para nascido de novo. O teu pai, que enviou o seu Espírito, a Bíblia chama, o Novo Testamento chama de o Espírito de Jesus Cristo, também conhecido como Espírito Santo, presente no nosso meio. Coisa fantástica. Realiza sinais e maravilhas. E você não liga? Hein, crente morninho? Lembra? Amar a Deus de todo o coração. Isso fala de plenitude. Isso fala de abrangência. Isso fala de profundidade. Isso fala de entrega. Entrega total. Aconteça o que acontecer, não abro mão do meu Senhor. Aconteça o que acontecer, não abro mão da minha fé. Eu tinha aceitado Jesus, mas a coisa ficou muito difícil. Teve uns problemas lá na igreja. Teve um irmão lá que fez isso, fez aquilo. O pastor um dia pregando jogou uma indireta para mim. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com cada uma pessoa aqui. E que cada pessoa esteja recebendo uma indireta ou direta do Espírito Santo. Amém? A falta de profundidade faz com que pessoas abram mão da sua posição espiritual por qualquer coisa. Deus, ele tem que ser o primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, e aí
uma série de coisas. Por amor de mim, não é digno de mim. O meu marido, a minha esposa, é muito festeiro. Ele não quer saber de Jesus, não. Então, para mim também não dá. É? Paulo diz, olha, se o teu marido consente que você continue, ou a sua esposa consente que você continue servindo ao Senhor, não é para separar, permanece casado. Porque nós estamos falando, irmãos, de uma questão de eternidade. Vida eterna, morte eterna. Filho, o teu pai pode até te proibir de vir à igreja, de vir aos cultos, mas ele não pode te proibir de amar a Deus, de servir ao Senhor, de crer nele, de continuar orando para que ele mude o coração dele, para que você possa congregar. Amém. Eu lembro de uma experiência relatada que aconteceu num país islâmico, que um jovem se converteu ao Senhor e ele manteve isso escondido, mas a paixão, o amor por Deus era algo assim tão forte que ele chegou para o pastor dele e falou assim: olha, eu quero ser batizado, eu não quero mais ficar sem batizado. Aí o pastor falou: mas meu filho, se você for batizado, você vai ter problema muito sério, não é melhor a gente esperar mais um tempo? O pastor dele, a gente esperar mais um tempo e você aguardar mais um pouco antes de você ser batizado. Ele falou: não, pastor, eu quero ser batizado, aconteça o que aconteceu, eu não aguento mais, eu quero oficializar minha aliança com Jesus. Os pais daqueles jovens descobriram e ele começou a ser maltratado, ele tomou muitas surras por causa da sua fé em Jesus. Um ano depois dele ter aceitado Jesus, dele ter se batizado, um dia o pai dele chegou para ele e falou: meu filho, eu quero ir na igreja que você congrega, eu quero conhecer esse Deus que você serve. E ele falou: pai, por que o senhor está falando isso? E ele falou pro menino: meu filho, eu coloquei uma quantidade de veneno na sua comida capaz de matar um camelo e não aconteceu nada contigo. Esse teu Deus é poderoso. Esse é um relato que Deus achou por bem intervir e trazer livramento. Mas quantas pessoas têm morrido por causa da sua fé? E cada sangue derramado por causa do amor a Deus, cada fé ao Senhor, serve como um testemunho poderoso. No livro de Apocalipse, fala que o sangue dos santos, daqueles que morreram por causa da fé em Jesus, clama por justiça sobre a face da terra. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a tua alma, amar com toda a sua alma, fala de sentimento, fala com emoção profunda, com uma vontade absoluta, determinante, não algo assim, não sei se vou, não sei se me aprofundo, não sei se busco o Senhor, não, amar a Deus com toda a sua alma, fala de mergulhar com suas emoções, com a sua vontade, com os seus desejos, com a sua decisão, mergulhar em Deus, em adoração a Deus, em culto a Deus, em reverência a Deus, amar a Deus. Esse é o primeiro e principal mandamento. Amar a Deus com toda a sua alma, irmãos. Irmãos, Deus nunca chamou pessoas para serem devagarzinho, né? Igual aquele pagode tem, é devagar, devagarinho. Não tem um pagode assim? Eu sei, acho que tem, já ouvi. Não, tem muito crente, né? É do Zeca Pagodinho? Não? Tu conhece, né, varoa? Rapaz, Martim da Vila falou ali, né? A Márcia, ó, fica esperto, vigia essa varoa aí, rapaz. Orienta aí. Irmão, crente não pode ser devagarinho.
Devagar, devagar, devagar. Não, o crente tem que ser intenso, tem que ser profundo, tem que mergulhar de alma, de espírito, com paixão. Aleluia! Deus, ele é intenso conosco, irmãos. O nosso Deus, ele não precisa ser intenso conosco. Ele não precisa, mas ele é intenso conosco. A Bíblia diz que aquele que nem a seu próprio filho poupou. Deus, na sua intensidade, ele não poupou nem o seu filho por causa de nós. Antes o entregou por nossa causa. Como também não nos dará por meio dele todas as coisas. O nosso Deus é um Deus intenso. E nós não podemos ser mais ou menos. Nós não podemos ser devagarinho, irmão. Não podemos ser. Irmão, a gente vive uma geração onde as pessoas têm que ser empurradas para fazer a coisa. A gente vive uma geração onde líderes têm que ser empurrados para fazer as coisas para o Senhor, no reino de Deus. A gente vive uma geração onde pastores têm que ser empurrados. Eu não estou falando de pastor daqui da igreja não, tá, irmão? Estou falando de uma maneira genérica. Para fazer as coisas que precisam fazer para o Senhor. A gente vive uma geração onde está faltando a compreensão, a revelação deste mandamento que continua em vigor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Amar a Deus com todo o pensamento fala de muita disciplina, intensidade, uma elaboração consciente dos nossos pensamentos. Lembra? Oferecer a Deus um culto racional. Você usa os teus pensamentos, você elabora os teus pensamentos de forma a que os seus pensamentos produzam dádivas, honra e glórias ao Senhor. Amar a Deus de uma forma plena, intensa, profunda, também na área dos pensamentos. Nós temos sido chamados para isso, irmãos. Nós não temos sido chamados para viver a nossa própria vida. Nós não temos sido chamados para armazenar, expandir os nossos depósitos e celeiros aqui nessa terra, para juntar tesouros na terra. Jesus diz para juntarmos tesouro no céu. O apóstolo Paulo fala que para nós ocuparmos a nossa mente com tudo que é agradável, de boa fama, tudo que contribui para receber algum tipo de louvor em relação a coisas edificantes, coisas que são positivas. Essas coisas devem ocupar a nossa mente. Mas quando nós falamos de adorar a Deus, de amar a Deus, a nossa mente precisa trabalhar de forma consciente, para sempre, em todos os momentos, em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias, em cada dia da nossa vida, em cada segundo da nossa existência. A nossa mente precisa trabalhar para exaltar e colocar sempre Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro e grande mandamento. Eu creio que o Espírito Santo quer restaurar nessa noite a nossa forma de lidarmos com esse mandamento. O Espírito Santo, eu entendo que o Espírito Santo já começou a confrontar, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, que a confrontação do Espírito Santo é alguma coisa de botar na parede, né? A confrontação do Espírito Santo, ela vem de uma forma muito suave. E muitas vezes ele fala assim no teu coração: meu filho, eu estou falando contigo. Considera o que eu estou falando. Não esqueça o que eu estou falando contigo. Sempre que o falar de Deus acontece em uma reunião como essa, Deus, ele tem a intenção de produzir mudanças significativas que vão nos levar para mais perto dele. A intenção do Espírito Santo não é jogar indireta para ninguém. Às vezes acontece, o irmão, ele está tão ferido na alma dele, está tão perturbado, que qualquer coisa que se fale, ele pensa que é exclusivamente para ele. Ou porque coincide com uma realidade que ele está vivendo. Mas o Espírito Santo, ele não tem essa intenção.
A intenção do Espírito Santo é produzir em nós um vínculo mais profundo como filho que nós somos. Eu não sei a realidade que você está vivendo. Jovem, eu não sei quais são os caminhos que estão se apresentando para você. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Talvez você, adulto, você já tenha se tornado um religioso de carteirinha. E é mais fácil um adulto se tornar um religioso de carteirinha do que um jovem. Porque o jovem está naquela idade do questionamento, ele está naquela idade onde ele está recebendo coisas novas, ele está muito aberto ainda para receber coisas novas, e por isso a idade da juventude é tão perigosa. Porque se nós não tivermos uma base doutrinária, se nós não tivermos um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, corremos o risco, jovem, de entrar nas universidades e dar ouvido a doutrinas marxistas, achando que aqueles professores pseudo-intelectuais que acreditam em teorias escritas por homens que tiveram uma história de vida falida, fracassada, nunca conheceram a Deus, nunca entenderam o conceito de Deus, nunca perceberam a divindade de Cristo. E aí começam a relativizar conceitos como casamento, como outros conceitos mais. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Eu fiz uma faculdade que não é uma faculdade fácil de fazer. Eu fiz uma faculdade de psicologia. Muitas ideias divergentes que contrapõem aquilo que nós cremos. Muitos debates em grupos sobre teorias de pessoas que tiveram um êxito científico muito bom, mas que defenderam ideias totalmente divergentes da palavra de Deus. E eu sempre pude fazer aquilo que o apóstolo Paulo me ensinou a fazer. Olhar tudo e reter o que é bom. E o que não era bom, eu jogava fora. Em alguns momentos que eu não conseguia me segurar, eu botava fogo no barco. E uma vez eu acabei com uma palestra de projeciologia. Eu acabei fazendo 3 perguntas confrontadoras. E o palestrante ficou em confusão total. E a turma começou a querer saber a respeito das perguntas que eu fiz. Eu não estou dizendo que todo jovem cristão tem que fazer o que eu fiz. Mas o que todo jovem cristão precisa fazer é ter, de uma forma muito clara, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, quais são os nossos conceitos, quais são os nossos valores, com quem nós podemos nos associar, quem nós não podemos nos associar, o que procede do inferno e o que procede de Deus. Nós precisamos ter discernimento. Todo jovem cristão, todo homem e mulher de Deus, não se associem com pessoas que pregam aquilo que Deus diz que é pecado, com aquilo que Deus condena, com aquilo que Deus abomina. Não faça como Balaão, não se venda por causa de bolsa isso, bolsa aquilo. Não se venda. Ame ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Ainda que você seja perseguido, ainda que você perca oportunidades, ainda, que as pessoas virem a cara para você, mas não negocie o seu amor por Deus. Ame na plenitude, ame na profundidade, ame de todas as formas, de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Ame ao Senhor, seu Deus. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno do nosso amor. Aleluia.
Ele é merecedor do nosso louvor. Nós não merecemos ser alvo do seu amor. Nós não merecemos a sua graça. Nós não merecemos nada do que Ele fez por nós. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. E hoje, talvez você não entenda isso. Hoje você não é uma criatura apenas feita por Deus. Hoje você é filho de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Nós temos motivos para amar a Deus. Aleluia.